Todos acharam? Êxodo capítulo 19, versículo de número 5. Acompanha comigo então, por favor. Está escrito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, concerto com ser significa uma aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Aqui nós aprendemos que Deus não quer apenas libertar. Deus, Ele quer uma aliança com você, uma aliança contigo. Ele quer compromisso com você. Deus já havia libertado Israel com mão forte. Mas no meio do caminho, Deus parou tudo no Sinai para fazer uma aliança com o povo. Ele não quer apenas libertar, como Ele fez com Israel. Ele quer se relacionar. Eu costumo dizer que Deus é relacional. Deus não quer ser um Deus distante de você, que você só se lembre dele quando precisa de uma coisa. Deus, Ele quer ter um relacionamento diário com você, assim como a esposa quer ter um relacionamento diário com o marido, assim como o marido quer ter um relacionamento diário com a esposa, assim como o filho e pai tem que ter um relacionamento diário. Deus, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, aquele que nos liberta, aquele que nos salva e que nos abençoa, Ele também quer nutrir, Ele quer manter um relacionamento diário conosco. Ali no Sinai, ali no Monte Sinai, não era apenas um encontro casual com Deus. Era uma proposta de casamento espiritual. Quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías, para entendermos melhor. Isaías capítulo 54. O Deus de propósito leva o povo até o Monte Sinai. E ali não era apenas um encontro casual, mas era uma proposta de casamento espiritual. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo de número 5, a palavra também nos fala a respeito disso. Em Isaías 54, versículo 5 está escrito: porque o teu Criador é o teu marido. É claro que ele não está falando numa linguagem física. Ele está falando numa linguagem espiritual. Marido no sentido espiritual. Porque o seu Criador é o teu marido espiritual. É isso que ele quer dizer. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel. O teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Não o que ele disse lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5, porque toda a terra é minha. Então o seu marido espiritual é aquele que é o dono de toda a terra. Quando você tem um casamento espiritual com Deus, você passa a ser herdeiro, herdeira de Deus. O que ele quer dizer com ser um marido espiritual? Quer dizer que como marido espiritual, Deus cuida, Ele protege, Ele provê, e Ele faz uma aliança que muda o seu destino. Toda vez que uma pessoa casa, a vida dessa pessoa muda completamente. O casamento muda a vida da pessoa e muda o destino da pessoa. Quando você casa, a sua vida nunca mais é a mesma. Depois que você casa, você não tem mais a mesma vida que você tinha quando era solteiro. As prioridades são diferentes. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando o Senhor passa a ser o seu marido espiritual, a sua vida muda completamente, muda para muito melhor. As suas prioridades também mudam, porque Deus passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. E Ele também muda o seu destino, porque a sua vida não termina nesta terra, mas a sua vida permanece para sempre na glória. Glória a Deus. Então eu creio que você não está aqui apenas por bênçãos,
mas para viver uma aliança que vai transformar o seu destino. Uma aliança eterna com Deus que vai fazer com que você tenha relacionamento com Deus e Deus tenha relacionamento com você. Quando nós começamos em Êxodo capítulo 19, nós aprendemos uma coisa: Êxodo 19 não é apenas uma história, é uma revelação. E nesse texto Deus revela 3 verdades espirituais que são atuais e eu quero compartilhar com você. 3 verdades espirituais atuais e que eu quero compartilhar com você. A primeira verdade, se você puder anotar, anote. Falta pouco para chegar. Primeira verdade espiritual revelada nesse texto, e nós já vamos nos aprofundar nesse assunto, é que falta pouco para chegar. Lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, está escrito: porque falta só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Você acha que está demorando? Você acha que a sua bênção está demorando? Você acha que as promessas estão demorando? Mas eu posso afirmar e te garantir que hoje está mais perto do que ontem. Hoje está mais próximo do que há 10 anos atrás. Então tenha um pouquinho mais de paciência, porque está muito mais perto do que você está pensando. Romanos capítulo de número 13. Se você puder, acompanhe comigo a leitura. O apóstolo Paulo, ele também nos fala sobre isso. Romanos capítulo de número 13. Versículo de número 11, acompanha aqui comigo. Está escrito: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Amém? Então, a promessa está mais próxima. As bênçãos estão mais próximas. A volta de Jesus está mais próxima. A cada dia que vai se passando, a volta de Cristo está mais próxima de nós. Deus queria mostrar para o povo de Israel ali no Sinai que estava faltando pouco tempo. E eu quero te mostrar nesta manhã que está faltando pouco tempo. Israel estava no meio do caminho. Já haviam vencido o Egito, mas ainda não entraram na terra prometida. Aí Deus faz essa parada proposital. Deus para no Sinai para dizer: antes de entregar o que eu prometi, eu quero saber de vocês. Vocês querem andar comigo? Essa paradinha estratégica, proposital no Sinai é para isso. É para Deus dizer: antes de entregar o que eu prometi para vocês, ainda quando vocês estavam no Egito, antes de eu libertar vocês, aquilo que havia prometido, eu estou pronto para cumprir e entregar na mão de vocês. Mas antes de entregar o que eu prometi, eu quero saber de vocês o seguinte: vocês querem andar comigo? E eu pergunto a você nesta manhã: você quer andar com Deus? Ou você só quer receber as promessas de Deus? Você quer andar com Deus? Ou você só quer que Deus faça tudo aquilo que você deseja, mas sem ter compromisso nenhum com Ele? Sem se relacionar com Ele? Deus quer saber se Ele pode te entregar o que Ele prometeu. Porque Ele só vai te entregar o que Ele te prometeu se você estiver disposto, se você estiver disposta a andar com Ele. Quero que você venha comigo em 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Acompanha comigo, por favor.
Quando você encontrar, você vai dizer glória a Deus. 1 Coríntios, não, 2 Coríntios. É 1 Coríntios mesmo, eu que estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 9. Olha que coisa tremenda que está escrito, que o Espírito Santo nos revelou através da boca do ministério do apóstolo Paulo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe aquelas coisas que você vê e você deseja? Tem coisas que você vê e você deseja que não é pecado. Você viu uma belíssima casa e você deseja, como eu queria ter esta casa. Não é errado, não é pecado querer ter uma casa. Errado é cobiçar o que é do outro. Não é? Mas se a casa está à venda, você pode cobiçá-la, você pode querer tê-la. Sabe aquilo que o seu olho vê e você quer? Eu vi aquele lugar, eu queria tanto viajar para aquele lugar e conhecer. Eu vi aquele carro, eu queria tanto ter um carro como aquele. Tudo que os seus olhos podem ver e deseja, o que Deus tem é muito superior a tudo que você já viu nesta vida. O que Deus tem preparado para você, você não pode nem imaginar, você não pode nem pensar. Vai muito além do que você já viu, vai muito além do que você pode ouvir, vai muito além da tua imaginação. É o que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Então eu entendo com isso que Deus tem coisas extraordinárias, maravilhosas, magníficas, grandiosas, preparadas para a nossa vida. Mas Ele só pode dar para aquele que quer andar com Ele. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Hebreus capítulo de número 10, vamos um pouquinho mais além. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele também nos fala de promessas. Hebreus 10, versículo de número 36. Vou esperar você encontrar. Está escrito: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, primeiro se faz a vontade de Deus, depois a promessa. É como o casamento. Primeiro o casamento, depois a lua de mel. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então nós aprendemos aqui que Deus ele não faz aliança com quem quer facilidade. Deus não faz aliança com quem quer facilidade. Ele faz aliança com quem quer fidelidade. Guarda isso no teu coração. Para quem quer facilidade só vai ouvir as promessas, mas não vai ter as promessas se cumprindo. Quem quer fidelidade, as promessas vão se cumprir. Primeira verdade espiritual expressa nesse texto. A segunda verdade espiritual que está nesse texto, se você estiver anotando, anote. Deus não faz promessa sem aliança. É importante aprender isso. Deus não faz promessa sem aliança. Eu te pergunto uma coisa. Porventura você tem compromisso com quem não tem compromisso com você? Sim ou não? O patrão tem um compromisso com o funcionário tem um compromisso com o patrão. Se o funcionário não tem compromisso com o patrão, ele vai ser demitido. Se o patrão não tem compromisso com o funcionário, ele sai da empresa, ele vai embora, ele não quer trabalhar neste lugar. O marido tem compromisso com a esposa e a esposa tem compromisso com o marido. Você não tem compromisso com quem não tem compromisso com você. Amém? Assim também Deus não tem compromisso com quem não tem aliança com Ele. Deus sempre trabalha com aliança.
Desde o livro de Gênesis, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Noé. E a aliança que Deus fez com Noé, por meio dela, Noé foi salvo e a família foi salva por causa da aliança com Deus. Nós vemos Abraão, o pai da fé, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Depois da morte de Abraão, nós vemos Deus fazendo uma aliança com o seu filho Isaque. E depois de Isaque, Deus faz uma aliança com Jacó. E depois Deus faz uma aliança com Moisés no Monte Sinai. Agora no Monte Sinai, Deus está propondo uma aliança. No Êxodo capítulo 19, Deus está propondo um concerto, uma aliança. Eu gostaria que você voltasse comigo lá no texto, por favor. Êxodo capítulo 19, onde nós começamos. Nós fizemos uma leitura breve, apenas para iniciar. Mas agora vamos olhar um pouquinho com mais profundidade. Êxodo 19. Eu vou ser breve hoje. Começamos no versículo 5, não foi isso? Então acompanha aí comigo, por favor. Êxodo 19, versículo de número 5. Atenção ao que ele diz. Vamos ler o versículo 4, que a gente pega um contexto melhor. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Veja bem que esse se aí mostra que é uma condicional. As promessas de Deus estão numa condição. Se eu ouvir, tem promessa. Se eu não ouvir, não tem promessa. E a palavra ouvir aqui não significa apenas escutar. A palavra ouvir aqui significa obedecer. Porque tem muita gente que ouve, mas não obedece o evangelho. Você está entendendo? Sim ou não? Então é isso que ele está dizendo. Está numa condicional as promessas. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, quer dizer, manter a aliança sem nunca quebrá-la. Então, só então é que ele faz a promessa. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ele está dizendo que se você se dispor a dar ouvidos a ele, obedecê-lo e fazer uma aliança com ele, você vai ser propriedade peculiar de Deus. Ele vai fazer uma aliança com você e ele será o seu dono, você vai pertencer a ele. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Quero que você vá comigo agora no Salmo de número 25, por favor. Salmo de número 25. Olha que revelação que o salmista nos fala. Salmo 25. Achou? Versículo 14. O segredo do Senhor, segredo você não fala para todo mundo, não é todo mundo que sabe. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu concerto, a sua aliança. Tem coisas que Deus só vai mostrar, Deus só vai revelar para quem quer ter aliança com Ele. Para quem tem compromisso com Ele. Aí eu te pergunto nesta manhã, você apenas quer visitar essa igreja? Ou você quer ter compromisso com Deus? Se quantas vezes você quiser visitar, as portas vão estar abertas para você. Mas Deus não quer que você seja um mero visitante na Paz e Vida ou em qualquer outra denominação. Deus te chama para um relacionamento, uma aliança com Ele. Você quer só visitar de vez em quando? Ou você quer ter uma aliança com Deus? Quer ter compromisso com Deus? Você quer ter as revelações de Deus? Quer conhecer os segredos de Deus? Tem que ter aliança com Ele. Marido conta segredo para a esposa, não é?
Pelo menos o marido verdadeiro conta. E a esposa conta segredo para o marido. Não há segredo entre eles. É verdade ou não é? Deus está te mostrando aqui através dessa palavra, meu amado e minha amada. Quando você tem aliança com Ele, não há segredo. Ele vai revelar tudo que estiver oculto, tudo que você precisa saber, porque você não é um mero visitante na casa dele, você está comprometido, você está compromissado, você tem aliança com Deus Todo-Poderoso e você passa a ser a sua propriedade peculiar e exclusiva. Eu imagino mais ou menos assim. Imagina um rapaz, até cristão. Ele é solteiro, ele quer construir uma família, é o sonho dele se casar. E ele está orando por isso, né? Aí aparece uma moça que chama a atenção dele, ele bate os olhos naquela moça e diz, que sorriso lindo, que olhar cativante. É essa mulher que eu quero para a minha vida. Só de olhar, amor à primeira vista. Aí de repente olha para a mão esquerda dela e vê que tem uma aliança e diz, opa, me enganei, essa aí já tem dono. Não posso flertar com ela, ela já tem dono. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. É assim que acontece quando você tem uma aliança com Deus. O diabo não vai flertar com você. Demônio nenhum vai entrar na tua vida, não. Porque você já está comprometido com Deus. Você tem dono. Nenhum espírito maligno vai entrar no teu corpo. Porque o teu corpo é exclusividade de Deus. Ele é templo do Espírito Santo. E o Senhor faz morada na tua vida. Glória a Deus. Quem tem aliança com Deus carrega sempre o favor de Deus. Deus abençoa aqueles que têm aliança com Ele. A terceira verdade que nós aprendemos nesse texto. Se você estiver anotando, anote. A nova aliança é melhor, é superior. Terceira verdade que nós aprendemos em Êxodo capítulo 19. A nova aliança ela é melhor, ela é superior. Jesus, ele veio como mediador de uma nova aliança. Uma aliança maior, uma aliança melhor, uma aliança superior. E aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai, Moisés nem sequer sabia disso. O povo de Israel não sabia disso. Mas aquela aliança que estava sendo feita lá no Monte Sinai, já apontava para Cristo. Todas as promessas de Deus estão em Cristo. Todas as promessas de Deus são para aqueles que têm aliança com Jesus Cristo. Quero que você vá comigo em 2 Coríntios, por favor. Vou te mostrar isso na palavra. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Quando você encontrar aí, diga amém, que eu já continuo. Acharam rápido, hein? 2 Coríntios 1, versículo de número 19. Está escrito: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que dentre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, era Paulo que estava escrevendo, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Quando você casa, você tem que dizer ou sim ou não. Não é verdade? Sim ou não? Você tem que assinar o contrato, tem que colocar a aliança, mas também tem que a expressão verbal. Você aceita o fulano como seu legítimo esposo? Tem que dizer sim ou não. Não pode dizer sim e em seguida dizer não. Se você disser não e depois quiser dizer sim, vai ser cancelado o casamento. É anulado ali na hora no cartório. Quem está entendendo, diga amém. Quando você diz sim para Cristo, você não pode em seguida dizer não.
Tem que manter a palavra. É sim, sim, não, não. Amém? Continua comigo. Versículo de número 20, onde eu queria chegar com vocês. Porque todas quantas promessas há de Deus, são mais de 7.000 promessas de Deus na palavra. Mais de 7.000. E olha que o Espírito Santo está falando aqui sobre as promessas e sobre Jesus Cristo. Porque todas quantas promessas há de Deus. São mais de 8.000 promessas na Bíblia, mas de Deus são mais de 7.000. Está escrito nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quer dizer que se você está em Cristo, você tem um sim para as promessas de Deus. Agora, se você não está em Cristo, não está aliançado com ele, você tem não para as promessas de Deus. Deus quer te dar um sim. Deus quer que as promessas também se cumpram na tua vida. Mas ele não pode dizer sim para você se você disse não para Cristo. Quer que as promessas de Deus recaiam sobre a tua vida? Você precisa ter uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Vai comigo lá, por favor. Eu já estou terminando, como eu disse, eu vou ser breve hoje. Hebreus, capítulo de número 8. Versículo de número 6. Aqui o autor está falando de Cristo. E ele diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Concerto com C, uma aliança. Uma aliança melhor do que aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai. Um melhor concerto, uma melhor aliança que está confirmado em melhores promessas. Então nós temos uma aliança melhor. Aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai foi feita com sangue de animais. Sangue de bodes, de cabras, de touros. Mas a aliança que nós temos, ela foi feita pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A aliança que nós temos com Deus, essa nova aliança, ela foi feita com sangue derramado na cruz do Calvário, para dar a mim e a você o direito de receber e desfrutar de todas as promessas de Deus, o nosso Senhor. Então eu quero concluir essa mensagem te dizendo uma coisa. Deus é fiel à aliança que ele faz. Mas toda aliança só é válida quando tem compromisso das duas partes. Assim como no casamento. No casamento, uma pessoa não pode casar sozinha. As duas têm que assinar o contrato. As duas têm que dizer sim. E as duas têm que colocar uma aliança. A pessoa só tem uma aliança, só ela, sem a outra parte, é quando é aliança de viúvo. Não é? A pessoa faleceu, mas aquela pessoa ainda está pegada à outra que se foi, e ela não quer se abrir para um novo relacionamento, e ela mantém aquela aliança como se ela ainda fosse casada, mas não existe a outra parte. No caso da aliança com Deus, você não tem uma aliança de viúvo, porque o noivo morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele vive para todo sempre, e ele mantém uma aliança conosco para toda a eternidade.